Então, hoje a gente vai falar sobre uma das partes mais importantes, sem dúvida nenhuma, do dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur, a gente não precisa nem explicar muito a importância desse dia, com certeza, o dia mais solene do ano, o dia mais sagrado do ano, o único dia do ano em que o Kohen Gadol, a pessoa mais sagrada, mais elevada espiritualmente dentro do povo judeu, ele tinha a permissão de entrar no lugar mais sagrado, que é o Kodesh HaKodashim. Toda a ideia do Yom Kippur, do dia da capará, da limpeza espiritual, o tamanho do presente, quando a gente tem que agradecer a Hashem, a gente passa um ano inteiro fazendo coisas erradas. Hashem pediu para a gente fazer isso, a gente faz o contrário. Ele pediu para a gente fazer, a gente deixa de fazer porque está com preguiça, porque a gente erra nossas prioridades na vida. E mesmo assim, com misericórdia, com bondade, a gente vai ter agora uma oportunidade de ouro. Yom Kippur é o dia do perdão, o dia que eu posso abrir meu coração para Hashem e derramar todos os meus pedidos e, principalmente, o centro, o coração do Yom Kippur é o nosso vidui, é a nossa confissão das transgressões. No dia de Rosh Hashanah, que era um dia de julgamento, Yom Adin, o dia de Rosh Hashanah, ele começa com Hashem sentado no Kisê, no trono do Din, do julgamento, e só depois do toque do shofar, Hashem ele se levanta e ele vai para o Kisê, para o trono do Rahamim, da misericórdia. Então a gente não pode ficar, e a gente não faz isso no dia do Yom Kippur, a gente praticamente, com raríssimas exceções, a gente não fala Yom Kippur em Rosh Hashanah, a gente não vai falar sobre transgressões. A gente tem um trecho, por exemplo, no Avinu Malkeino, a gente fala Hatanu lefanecha, nós transgredimos diante de você. Tem muitas pessoas que não mencionam essa primeira linha do Avinu Malkeino. Não é dia da gente mencionar as nossas transgressões. Por quê? Porque é Yom Adin. A gente, inclusive, pede para Hashem que ele não permita que o Satan, o nosso Yetzer Hará, ele venha lecatreg, ele venha relembrar e jogar na nossa frente os nossos erros que a gente fez durante o ano, que ele não venha com acusações. Então, toda a ideia do toque do shofar é justamente para lebalbelo o Satan, para confundir o Satan, para que ele não venha acusar a gente e mostrar as nossas transgressões. Então, a gente fica de boca fechada, Yom Adin, é o dia do julgamento, a gente não menciona as nossas transgressões, mas Yom Kippur é Yom de Rahamim, é um dia de misericórdia, é um dia de bondade. Vamos só entender historicamente o que aconteceu em Yom Kippur. O povo judeu fez o Reta Egel, fez o bezerro de ouro. Então, a gente recebeu a Torá no dia 6 de Sivan. O povo inteiro estava lá no Har Sinai, um dia incrível, e a gente viu Hashem na nossa frente, e o Har Sinai, a gente leu bastante sobre isso, no Malchuyot, Zichronot e Shofarot, a gente falou sobre o reinado de Hashem no Shofarot, a gente fala sobre a revelação de Hashem no Har Sinai, e de repente a gente, 40 dias depois, faz o bezerro de ouro, 40 dias depois da Rupá, do nosso casamento com Hashem, o povo judeu faz o bezerro de ouro, Moshe estava demorando, foi um erro de cálculos, foi uma falha de comunicação, e aqui o povo judeu faz um dos erros mais graves da nossa história, e Deus ele quer destruir o povo judeu, Moshe vai intervir aqui. A verdade é que Moshe, num primeiro momento, ele entendeu que não tem mais o que fazer. Olha, a transgressão é tão grande que não tem mais o que fazer, eu não vou nem rezar por esse povo, porque acabou. 40 dias depois da revelação, eles fazem um bezerro de ouro, mas Deus vira para Moshe Rabbeinu e fala: me deixa que eu vou destruir esse povo. Moshe entende a mensagem de Hashem, porque me deixa, eu posso impedir Hashem de fazer alguma coisa. Ele entende que tem uma dica de Hashem, que se ele não fizer nada, o povo judeu vai ser destruído, mas ele pode intervir, ele pode rezar, ele pode implorar pela misericórdia e tem chance do povo ser perdoado. E é isso que Moshe começa a fazer imediatamente. Ele sobe uma segunda vez no Har Sinai, passa 40 dias e 40 noites
rezando, implorando pelo perdão do povo, e ele desce lá do Har Sinai. Deus fala para ele: agora você vai esculpir novas tábuas que foram quebradas. Moshe quebrou diante do Egel Azahav, daquele bezerro de ouro, e agora ele vai esculpir novamente as segundas tábuas e vai subir no Har Sinai para Deus novamente escrever naquelas tábuas, que eram tábuas milagrosas, e a gente recebeu novamente, mais 40 dias e 40 noites, Moshe vai receber a Torá, e ele desce do Har Sinai. Esse dia era dia 10 de Tishrei, o dia de Yom Kippur. Então, da mesma maneira que existiu capará, existiu limpeza espiritual, existiu perdão para o povo judeu depois de um erro tão grave quanto o Reta Egel, quanto o bezerro de ouro, isso é um sinal que mesmo que a gente tenha transgredido, mesmo que a gente tropeçou, mesmo que a gente errou durante o ano, Deus é misericordioso. A gente não se apoia nos nossos méritos, a gente se apoia na misericórdia de Deus. Então, o dia do Yom Kippur é um dia só de misericórdia. A gente pode falar das nossas transgressões, a gente pode colocar para fora entre a gente e Deus. A gente não precisa de intermediários, eu não preciso confessar as minhas transgressões diante de ninguém. Então, eu queria duas partes da aula. Primeiro, a gente trazer um pouquinho da teoria, entre aspas, que está por trás desse conceito do vidui, o grande segredo aqui do Yom Kippur. A gente vai fazer 10 vezes em Yom Kippur o vidui, 5 vezes nas nossas 5 tefilot que tem, é o único dia do ano que são 5 tefilot. Quais são as tefilot? A gente tem o Arvit, a gente tem o Shacharit de manhã, a reza de Musaf, a reza de Mincha e a reza de Neilá. É uma reza única só para o dia do Yom Kippur. Então, a gente vai fazer na nossa reza silenciosa, na Midá silenciosa, a gente vai acrescentar o nosso vidui, a gente depois vai tentar ler um pouquinho aqui o texto do vidui, e Bezrat Hashem eu vou tentar colocar aqui também no grupo o texto do vidui, para a gente, com tradução, com comentários, para a gente entender o que a gente está pedindo perdão para Hashem, e tentar fazer isso com a máxima intenção, não ficar, fazer vidui sem intenção é uma transgressão por si só. Você está confessando os pecados, mas está confessando da boca para fora, não está vindo do coração. Isso é uma transgressão por si só, é um zilzul, é um desprezo com a misericórdia de Hashem. Então, é muito importante a gente entender o que a gente está falando aqui. Então, a gente vai fazer 5 vezes na nossa reza silenciosa e mais 5 vezes na repetição que o Sheliach Tzibur, o nosso Hazan, que está conduzindo as rezas, ele vai fazer a reza em voz alta e a gente vai repetir novamente o vidui. Quer dizer, 10 vezes. Isso já deu para perceber que o vidui é a parte central, e a gente vai ver que não só a parte central, é a parte mais importante do Yom Kippur. Óbvio que tem outras coisas importantes, tem o jejum do Yom Kippur, que é importantíssimo. Na verdade, não é só o jejum, tem os Hamesh Tinuim, tem as 5 proibições de Yom Kippur. Se não der tempo da gente falar tudo hoje, tem muita coisa para falar de Yom Kippur. Bezrat Hashem, eu quero fazer uma continuação na quarta-feira, também sobre todos os costumes e leis e ideias que estão por trás aqui desse dia tão sagrado, mas é muito importante a gente saber que é a parte mais importante, não só é a parte central e é repetida muitas vezes. O vidui, essa confissão dos pecados, é a parte mais importante. Eu quero só ler, para quem talvez não está entendendo o que significa esse vidui. Então, o texto do vidui, só vou começar para a gente entender como é bonito e como é importante a gente entender o que a gente está falando. A gente começa isso já no finalzinho, quando a gente já está terminando a Midá, a gente vai inserir essas palavras. Qualquer marzor de Yom Kippur traz essas palavras impressas. Então, está escrito Eloqueinu veloquei avoteinu, nosso Deus e o Deus dos nossos antepassados. Ana tavo lefanecha tfilateinu, que nossa tefilá ela possa ser trazida diante de você, que a nossa tefilá possa subir e chegar nos níveis mais elevados espirituais. E por favor, Hashem, não ignora as nossas súplicas. Porque Deus, nós não somos caras de pau, nós não somos descarados e não somos teimosos, obstinados.
lomar lefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei Avoteinu tzadikim anachnu ve'lo chatanu. A gente não é cara de pau de chegar diante de Hashem e falar, nós somos tzadikim, somos pessoas corretas e a gente não tem nenhuma transgressão nas costas. Ninguém tem essa cara de pau, principalmente no dia de Yom Kippurim. Avala narnu ve'avoteinu hatanu. Nós e os nossos antepassados, nós transgredimos. Então, a gente vai começar a falar na ordem do Aleph Beit, todo vidui, Yasham, no Bagad, no Gazal, no Dibar, no Dofi, todo tipo de transgressões, nós nos tornamos culpados, nós traímos, nós roubamos, nós falamos com hipocrisia, nós falamos Lashon Hará, e por aí vai. Por que está escrito na ordem do Aleph Beit? Para ver que a gente não escapa de nenhuma letra. Se a gente for do Aleph até o Taf, a gente vai ver que a gente tropeça em todas as letras. Ah, mas, Rabino, está escrito aqui Bagadno, nós traímos, eu não traí ninguém. Existem vários níveis de traição, várias formas. A gente muitas vezes pagamos para Hashem fez tanta coisa boa para a gente e a gente faz a verota, a gente pagou o bem que ele fez com o mal, isso também é uma traição. A gente traiu pessoas, a gente enganou pessoas. Qualquer pensamento pode ser também um ato de traição, não necessariamente só atos, eles envolvem o conceito da traição. Também pensamentos podem envolver aqui um ato de traição. Então, tudo isso a gente, Bezrat Hashem, entre hoje e quarta-feira, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o conceito aqui e o texto do nosso Vidui, e eu vou tentar colocar aqui no grupo também para a gente poder ter acesso a esse texto, a esse material, e não deixem, como a gente falou em Rosh Hashanah, não deixem para ler esse material na hora da Tefilá de Yom Kippur. Vamos tentar ler isso antes, preparar antes, chegar com o coração preparado. Eu tenho algo que eu gosto de fazer, fora o texto do Vidui, que é um texto já pronto, quer dizer que os nossos Chachamim, eles fixaram aqui todas as transgressões que a gente deve mencionar, e óbvio que isso engloba tudo, mas eu gosto de preparar uma lista de averot que eu lembro que eu posso ter cometido durante o ano, e também fazer esse vidui das coisas pessoais que eu lembro, que infelizmente a gente acaba tropeçando. Então, cada um, óbvio, é uma sugestão, não é obrigatório para ninguém, e principalmente a gente não precisa mostrar isso, expor isso para ninguém, é da gente com o Criador do mundo. Como a gente já falou, algumas coisas que a gente está falando hoje, a gente já mencionou nas nossas aulas sobre as alahot de Teshuvah do Rambam, que incluía tanto o Rosh Hashanah quanto também o dia do Yom Kippur. Mas o ponto que eu queria hoje, principalmente, é a gente começar a falar sobre a teoria aqui do Vidui, por que o Vidui é tão importante, e eu queria voltar para um velho conhecido nosso, o Sefer HaChinuch, mas eu quero saltar lá para frente a mitzvah Shin Samer Dalet, mitzvah 364, é justamente a mitzvah de Vidui Alachet, a gente fazer a confissão das nossas transgressões. Aqui uma pergunta muito importante, alguém está me perguntando que durante o jejum do Yom Kippur, se alguém passa muito mal e tem às vezes até risco realmente da pessoa desmaiar, da pessoa cair na rua, não tem nenhum problema, principalmente para o público feminino, que não tem obrigação de rezar com minyan. Óbvio que se a gente pode estar com minyan, se a gente pode estar com outras pessoas, isso ajuda a gente a sentir um pouco do clima, mas o mais importante é a pessoa estar conectada com a Hashem. Não adianta a pessoa estar na sinagoga e estar passando mal e ter risco de desmaiar e ter que quebrar o jejum. É melhor a pessoa estar em casa tranquila, é melhor a pessoa passar o dia deitada se ela tem algum problema com o jejum dela, e principalmente tem que se aconselhar com o Rav, quem precisa jejuar, quem tem risco de vida, pessoas em qualquer situação que tem algum risco, tem que se aconselhar com médicos e com rabanim. Óbvio que nenhum rabino ele vai tomar decisões sem saber qual é a opinião médica também, de qual é o estado real da pessoa, e a gente tem que saber que a gente vai fazer o que a Hashem quer,
Hashem não pediu para ninguém arriscar a vida, colocar a vida aqui em teste para cumprir as mitzvot. Está escrito na Torá, Vechai Bahem, você vai viver pelas mitzvot, e os nossos sábios daqui aprendem, Velosha Yamut Bahem, e a gente não tem que morrer pelas mitzvot, a não ser as 3 transgressões mais graves, que aí sim a pessoa está ordenada a entregar a vida para não fazer idolatria, para não fazer assassinato ou relações proibidas. Mas todas as outras mitzvot da Torá, a gente tem que seguir orientação médica junto com orientação rabínica. Por que precisa junto a orientação de um rabino? Às vezes o médico, ele não é Yehudi, ou o médico não é religioso, ele não sabe a importância do jejum de Yom Kippur, então ele fala, não precisa jejuar, se está doente, então tem que escutar a opinião de alguém que realmente conhece, sabe a importância desse dia, sabe a importância do jejum, mas principalmente para o público feminino, não tem absolutamente nenhum problema a pessoa ficar em casa, fazer as suas pilotas em casa, tranquilo. É isso que a Hashem quer da pessoa. Quem tiver força, quem tiver oportunidade e puder ir para o Beit HaKnesset, óbvio que é melhor ir, mas não tem absolutamente nenhum problema a pessoa que precisar estar em casa, ela ficar em casa e fazer a sua reza, abrindo, derramando o coração para Hashem. Hashem está em todos os lugares, não só no Beit HaKnesset. Então a gente pode, mesmo em casa, despejar o nosso coração e conversar com Hashem nesse dia tão especial. Então, tem uma pergunta muito interessante, a gente está nos Aseret Betshuvah, eu queria começar com isso, o conceito, uma aula muito bonita que eu escutei há alguns anos do Rav Yosef Cicero, aqui de São Paulo, e ele faz uma pergunta interessante, que é uma pergunta famosa. Em Rosh Hashanah, está escrito que é aberto o livro dos tzadikim, o livro dos Rechaim, o livro da vida, é o livro da morte. Os tzadikim, que a maioria dos seus atos são bons atos, eles já são inscritos e selados imediatamente em Rosh Hashanah. Os Rechaim, que a maioria dos seus atos são atos ruins, são transgressões, eles já são imediatamente selados no livro da morte. E os Beinonim, os intermediários, que na verdade é a grande maioria do mundo, o Rambam fala que todo mundo tem que se ver com a sua balança meio a meio, e mais algo que a gente puder acrescentar pode virar nossa balança para o lado positivo. Então a gente tem 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, a série Temei Teshuvah, a gente fica pendurado no nosso julgamento, e a gente tem esses dias para fazer pender o nosso juramento, o julgamento para o lado correto, tender para o lado dos méritos, para o lado da vida, e lo aleino, não para o outro lado. Então, a pergunta clássica que muitos comentaristas eles fazem é se é só fazer mais uma mitzvah. Eu tenho que me ver como alguém que está meio a meio. Por que a gente não pega esses 10 dias, faz mais uma mitzvah e fica dormindo o dia inteiro? Então, pronto, eu já garanti, dormindo o dia inteiro, não estou fazendo nenhuma transgressão, eu não vou gritar com ninguém, eu não vou comer nada proibido. Então, eu vou pegar e vou dormir o dia inteiro, vou fazer uma mitzvah e já posso dormir tranquilo, já pendi a minha balança para o lado positivo. Então, fala o profeta Yeshayahu, procura Hashem quando ele está perto. Significa a gente ter uma oportunidade dos Aseret Temei Teshuvah, da gente estar muito perto de Hashem, da gente estar conectado com ele. Hashem, ele está estendendo a mão. Imagina alguém que está se afogando e ele tem a oportunidade, alguém vem uma lancha e o salva-vidas estende a mão, vem que eu quero te salvar, e a pessoa fala, não precisa, deixa eu aqui, eu estou bem aqui. Então, isso é uma grande transgressão, isso é uma negligência com a própria vida. Quando alguém te estende a mão para te salvar, você não fala, eu não preciso de ajuda, você dá a mão e você agradece pela ajuda. A tchuvá, ela é tão fácil agora, está tão perto da gente, que se a gente não aproveitar, isso é uma transgressão por si só. Tem uma história no Talmud, uma história um pouco chocante, de uma pessoa que ele teve um dos Rabanim lá da Guemará, ele teve uma discussão com o açougueiro da cidade, o açougueiro destratou ele, não respeitou o rabino como ele tinha que ser respeitado, e começou a chegar Yom Kippur, e ele não veio pedir perdão para o rabino. E o rabino começou a ficar preocupado que essa pessoa não vai ter o perdão dela em Yom Kippur,
já que ela não pediu desculpas para a pessoa. E o que acontece? Ele fala para os alunos dele, olha, eu vou passar na frente do açougue para o açougueiro me ver e ele vai lembrar do que ele me fez, ele vai vir me pedir desculpas, eu vou ajudar ele no processo de tchuvá. E os alunos falaram, não faz isso, você vai acabar matando ele. E ele falou, não, eu quero dar essa oportunidade para esse homem. E ele passa na frente do açougue, e quando o açougueiro olha para o rabino, ao invés de fazer tchuvá, ao invés de pedir desculpa, ele estava nos Aseret Beit-Tchuvá, está chegando o Yom Kippur, ele vira a cara e ignora, finge que não está vendo o rabino, ele estava lá cortando uma carne com a faca dele, uma lasca do osso da carne que ele estava cortando, ela voa em direção ao pescoço dele e mata esse açougueiro. E os alunos falam, rabino, a gente já avisou que isso podia acontecer. Qual que é a ideia que está por trás? Quando o rabino ele foi até o açougueiro, a tchuvá do açougueiro estava tão fácil, mas tão fácil, que não aproveitar a oportunidade é uma transgressão. Quer dizer, são dias que Deus está tão perto da gente, que Ele está ajudando tanto no nosso processo de conserto, de crescimento, que não aproveitar essa oportunidade é uma transgressão. Então, não adianta fazer uma mitzvah e ficar os 10 dias dormindo. Por quê? Porque isso de ficar dormindo nesses dias é uma grande transgressão. Vamos crescer nesses dias, vamos melhorar e Bezrat Hashem, a gente vai poder pender o nosso julgamento para o lado positivo. E uma outra pergunta, logo no primeiro dia de Rosh Hashanah, a verdade é que o costume é, todos os Aseret Beit-Tchuvá, a gente ainda tem a possibilidade de fazer uma cerimônia chamada Tashlich. Tashlich vem de um passuco do profeta Mihá, que ele fala que Vetashlich bimtzulot yam kol hatotam, e a gente vai jogar nas profundezas do mar todas as nossas transgressões. A gente lê alguns trechos, algumas frases nesse momento e a gente termina balançando os nossos bolsos. É importante que isso seja feito na frente de uma fonte de água corrente. Pode ser um lago, tem gente que faz, pode ser na frente de uma torneira com a água ligada. O importante é que a ideia que a gente está balançando os bolsos para as nossas transgressões irem embora e a água corrente vai levar isso embora e a gente vai estar livre das transgressões. Se a gente parar para pensar, parece uma brincadeira de criança, quer dizer, tão fácil assim, eu balanço meus bolsos, eu tiro tudo dos bolsos, como se as averotes estão indo embora, balanço na frente da água e está resolvido, pronto, já limpei tudo. Que brincadeira é essa? Que é uma cerimônia séria, isso aparece na Lahá. Então, quer dizer, o que os nossos Chachamim, quando eles fizeram essa cerimônia do Tashlich, qual era a ideia que está por trás disso? E um terceiro ponto que a gente vai tentar também abordar aqui, entender para pegar a importância aqui do Vidui, o livro Tomer Dvorá, ele traz a seguinte ideia: o Rav Moshe Cordovero, Zeher Tzadik Livrahá, era um grande cabalista. Esse livro, Tomer Dvorá, um livro muito profundo, e ele traz uma ideia muito bonita. Ele fala sobre os 13 atributos de misericórdia de Hashem, que é uma ideia que a gente está repetindo muito, tanto nas Slichot de manhã quanto em Rosh Hashanah, e vamos repetir muitas vezes em Yom Kippur, as Yud Gimel Midot de Rahamim, os 13 atributos de misericórdia. Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun, Nerech Hapayim, Verav Chesed, Vemet, Notzer Chesed, Lalafim, Noseavon, Vafesha, Vechatá, Venakeh, são os 13 atributos da misericórdia de Hashem. Vem o livro Tomer Dvorá, o Rav Moshe Cordovero, ele fala o seguinte, que se você quer despertar a misericórdia de Hashem, da onde vieram esses 13 atributos de misericórdia, também associado com o bezerro de ouro. Depois do bezerro de ouro, Deus falou, olha, certeza que o povo judeu vai acabar outras vezes transgredindo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ensinar para você, Moshe Rabbeinu, uma maneira de despertar misericórdia. Se o povo judeu for julgado só pelo Midat Adin, pela justiça estrita, vocês não vão passar no julgamento, não tem como vocês sobreviverem a esse julgamento, então vocês vão precisar despertar a misericórdia divina falando, pronunciando essas Yud Gimel Midot de Rahamim, os 13 atributos de misericórdia.
Então, vem o livro Tomer Dvorá e fala, olha, não é suficiente só a gente pronunciar isso, a gente tem que se comportar com os 13 atributos de misericórdia para despertar isso no Shammai. Deus ele vai olhar como você se comporta e ele vai, como um reflexo seu, se comportar também. Se a gente é misericordioso com os outros, se a gente é bondoso, se a gente passa por cima, se a gente me bater, eu abro mão e eu esqueço as coisas que as pessoas me fizeram de mal e eu perdoo todo mundo. Hashem fala, essa pessoa despertou aqui no Shammai, no céu, também o perdão e eu vou perdoar ela e não só ela. A gente pode trazer uma luz para o mundo inteiro. O livro Tomer Dvorá fala o que a gente pode despertar quando eu passo por cima, quando eu tenho motivo para brigar e eu fecho a boca e eu abaixo a cabeça. Tem uma história muito bonita do Rabi Akiva, teve um naufrágio e o Rabi Akiva estava lá nesse barco e todo mundo tinha certeza que ele morreu, acabou, naufragou, deve ter morrido todo mundo e os alunos estão chorando lá no Beit Midrash e de repente, certo dia, entra lá o Rabi Akiva, vivo, tá 100% são e salvo, e perguntaram para ele, Rava, a gente viu o seu barco afundando lá em alto mar, como você salvou? Todo mundo deve ter morrido. Ele falou, não, eu me segurei num pedaço de madeira. E os alunos falaram, Rava, mas mesmo assim, tem muitas ondas, como que você fez para sobreviver? E ele falou uma dica muito simples, toda vez que vem uma onda, eu abaixava a cabeça e a onda passava por cima. Todos aqueles que tentam enfrentar a onda acabam morrendo afogados, aqueles que abaixam a cabeça, esses vão conseguir sobreviver. E assim também na nossa vida, aqueles que não querem arrumar briga a qualquer custo, aquele que não leva desaforo para casa, que não perdoa nada, aquele que, quando estão devendo para ele R$ 1, ele vai atrás até pagarem para ele. A Hashem fala, tudo bem, é assim que você faz com os outros, assim eu vou fazer com você também. Então, o livro Tomer Dvorá, ele vem ensinar como a gente pode se comportar com a misericórdia divina para despertar essa luz da misericórdia. Aí, uma das midot justamente é Tashlich Bimtzulotam, é a midá número 9, que tem, são os 13 atributos. O atributo número 9 é Tashlich Bimtzulot Yam, vai atirar nas profundezas do mar. Qual que é a ideia? Cada transgressão, ela cria alguma coisa negativa. Cada erro que a gente faz cria um mashrit, um anjo de acusação, um anjo de destruição, e Deus ele tem que ficar sustentando esse anjo, Deus tem que ficar alimentando esse anjo até a pessoa ela fazer chuvá. Deus alimenta esse anjo por algum tempo e depois disso a Hashem ele está esperando a pessoa fazer chuvá. Então muitas vezes aconteceu do povo judeu fazer erros durante a história e esse erro do povo judeu criou aqui também um anjo de acusação, uma força negativa, uma força de destruição. O que acontece? Deus ele manda inimigos do povo judeu para causarem sofrimentos para a gente. Se a gente pega, já mencionamos algumas vezes, mas se a gente pega o Sefer Shoftim, o livro dos juízes, essa é a história do livro dos juízes, resumidamente. O povo judeu se desvia em idolatria, Deus manda um povo inimigo para causar sofrimentos, isso faz o povo judeu voltar em tchuvá, em arrependimento, eles gritam para Hashem, e Hashem, ele perdoa o povo judeu, ele escuta o choro do povo judeu, manda um salvador, manda um chofer, um juiz que vai liderar o povo judeu na guerra, e ele dá uma ajuda na guerra de forma milagrosa, o povo judeu vence essa guerra. Então, o que acontece? Quando o povo judeu faz transgressões, Deus vai usar Kama Shluchim Yesh Lamakom, Deus tem o mundo inteiro ao serviço dele, vai usar um dos povos vizinhos, ou algum outro povo, por exemplo, vai usar o Irã, vai usar o Hamas, vai usar o Hezbollah, vai usar alguém ou algum povo, algum grupo, algum país, para causar sofrimentos no povo judeu, para despertar o povo judeu em chuvá. Quando o povo judeu faz chuvá, e assim fala o Tomer Dvorá, e fazem vidui, Deus ele aceita a chuvá do povo judeu, aceita o vidui do povo judeu, e ele joga na cabeça dos nossos inimigos tudo de mal que tinha sido criado. Toda essa força de destruição vai na cabeça dos nossos inimigos quando a gente consegue vencer eles. Assim aconteceu com Amán, assim aconteceu com o faraó,
E assim aconteceu durante toda a nossa história, com todos aqueles que se levantaram para destruir a gente. Certa vez, o Ponovitch Rebbe, o Rebbe de Ponovitch, ele estava na Itália juntando dinheiro para Yeshiva, e quando ele estava voltando, ele pede para o táxi parar no Arco de Titus. O que é o Arco de Titus? O Titus, quando destruiu o nosso Beit HaMikdash, ele se alegrou que ele está destruindo o Beit HaMikdash, a casa de Deus, ele corta a paróquia com uma espada, aquela cortina do Beit HaMikdash, começa a sair sangue de forma milagrosa, e ele se alegra que ele matou Deus, ele acha estúpido que ele pode matar Deus cortando uma cortina com a espada, e esse Titus, ele começa a ofender Deus, começa a falar coisas muito feias, ele faz transgressões muito graves dentro do Kodesh HaKodashim, e ele acha que ele destruiu Deus. Então, esse rabino, ele para no Arco de Tito, que está comemorando, tem lá a famosa gravura dos judeus indo levados cativos para Roma, carregando a menorá, humilhados, e ele grita, Titus, eu estou aqui, Am Israel Rai, aonde você está? Cadê você? Cadê os romanos? Vocês estão no museu, vocês estão no livro de história e nós estamos aqui. Ele pediu só para parar no Arco de Titus para mostrar que vocês foram destruídos e Am Israel Rai, a gente está aqui firme e forte. Por quê? Porque o povo judeu é o povo que se levanta como um leão. Quanto mais eles tentam pisar na gente, eles não sabem que nós somos sementes, eles tentam enterrar o povo judeu e o povo judeu renasce justamente dos nossos inimigos. Então, que a gente percebe? Que o livro Tomer Dvorá, ele fala que o povo judeu faz tchuvá e faz vidui, e Deus escuta a tchuvá do povo judeu. Mas espera aí, a gente sabe que a tchuvá, ela tem muitas outras partes fora o vidui. A gente tem, por exemplo, a haratá, que é o remorso, o arrependimento de ter feito aqui um ato errado. A gente tem a zivat het, abandonar a transgressão, a gente decidir que eu não quero mais fazer isso, Kabbalah Leatid, quer dizer, receber para o futuro, que eu nunca mais quero voltar a fazer esse ato errado. A Tchuvá tem outras partes. Por que o Tomer Dvorá, o Ramoshe Cordoveiro, ele foca só no Vidui, como se o Vidui é a única coisa que resolve aqui o problema do povo judeu. Então, a gente vai ver que, obviamente, todas as outras partes são importantes, mas o vidui é o coração. O vidui é a parte mais importante da nossa tchuvá. O Saba Minovardok, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala, Adam Arishon é a primeira criação de Hashem. Adam Arishon, ele é o primeiro homem, está escrito que Adam Arishon, depois da transgressão dele, depois da morte dele, o brilho do calcanhar dele, que é a parte mais baixa, era um brilho maior do que o brilho do sol. Isso para entender quem era Adam Arishon. Está escrito que Adam Arishon tinha todos os níveis de sabedoria, ele deu o nome de todos os animais, os anjos começaram a ficar irritados. Deus, quem é esse ser humano que você criou eles e um dia você vai dar Torá para eles? E ele falou, eu vou mostrar para vocês a sabedoria desse ser humano. Mandou Adam Arishon dar nome para todos os animais, ele conseguiu dar com a sabedoria incrível que ele tinha, o nome de cada animal que contém a essência desse animal. Então, como pode ser que esse ser tão elevado, tão quase um malar, era quase um anjo, ele fez um erro tão grotesco? Deus fala para ele, você pode comer de todos os frutos do Gan Eden, menos desse fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, só isso não pode comer, e muitos comentaristas falam que ele não podia comer até começar o Shabat. Ele foi criado no Erev Shabat, na tarde da véspera de Shabat, ele tinha que esperar até o Shabat, e no Shabat ele ia poder comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele tropeçou, um teste aparentemente tão fácil. Eu acho que muitas crianças aparentemente passariam nesse teste se o pai falasse, não come isso aqui, espera até o Shabat. Na sexta tarde, ele dá uma bala maravilhosa, deliciosa, fala para o filho, não come isso, espera até o Shabat. Se você comer, vai ter um castigo muito duro. Eu acho que a maioria das crianças passaria no teste, uma ou outra, talvez não iam aguentar, mas estamos falando aqui do maior ser criado na história da humanidade. Como que Adam Arishon ele pôde cair nisso? Então, o Ramchal, Ramoshe,
Haim Luzzatto, Zecher Tzadik Libraha, ele fala que Adam, ele entendeu o propósito da vida. O nosso propósito, a nossa meta aqui no mundo é santificar o nome de Deus. Lekadesh Shem Shamayim. É isso que a gente veio fazer aqui no mundo. Como que a gente faz isso? Passando por testes. Quando vem um teste e a gente passa o teste, dessa maneira a gente santifica o nome de Deus. Qual é a prova? Adam Arishon, ele conseguia ver todas as futuras gerações. Ele viu o que vai acontecer com os nossos patriarcas. Abraham Avinu vai ser testado 10 vezes. Quando ele finalmente consegue passar o 10º teste, a Keidat Yitzhak, ele tem que sacrificar o próprio filho dele, o único filho, o filho que ele ama, e ele levanta o filho sobre o altar, e Hashem fala, para, não faz nada, não encosta no teu filho, e um anjo que aparece lá para Abraham Avinu fala, agora eu sei que você tem temor a Deus. Porque agora eu sei, agora que você passou os testes e venceu, você santificou o nome de Deus. Agora eu vi que você tem temor a Deus. Então, Adam, ele sabia que no Gan Eden, quando ele estava lá no lugar paradisíaco, ele entendeu que ele não vai ter os mesmos testes no nível dos patriarcas e ele não vai poder santificar o nome de Deus. Então, o que ele fez? Ele falou, eu vou comer do fruto com intenção para poder cair de nível, para entrar no mesmo nível dos patriarcas, e aí eu vou ter testes na vida, e eu vou passar os testes, e eu vou poder santificar o nome de Deus e vou atingir meu objetivo no mundo. Então, parece que ele fez um cálculo muito bonito, Lechem Shamayim, ele fez isso por Deus, para santificar o nome de Deus, mas o que a gente vê? Que Deus não gostou e quis matar Adam Arishon, ele quis destruir Adam Arishon, e os anjos questionaram, Hashem, mas por quê? Por que você vai destruir? Ele fez Lechem Shamayim, ele fez para santificar o seu grande nome, por que você vai... Tem outras, vão acontecer na história, tiveram alguns casos de pessoas que fizeram transgressões Lechem Shamayim, fizeram porque eles entenderam que isso vai santificar o nome de Deus, e não foram castigados. Um exemplo disso Yaakov Avinu, ele casou com 2 irmãs, isso é proibido. Ah, mas foi antes da Torá. É verdade, foi antes da entrega da Torá, mas ele já conhecia os conceitos espirituais e mesmo assim ele acabou se casando com 2 irmãs, que é uma proibição da Torá. Por que ele fez isso? Pela construção do povo judeu. É uma verá Lechem Shamayim, e ele não foi castigado por isso. E então os anjos perguntaram por que Adam Arishon ele vai ser castigado por isso. Fala o Rav Salanter, a pergunta dos anjos é incrível, é muito boa a pergunta. Fala o Rav Israel Salanter, Zecher Tzadik Libraha. Se a gente olhar com atenção o versículo que descreve o fruto proibido, está escrito que o fruto era bonito, ele chamava a atenção dos olhos e ele parecia gostoso. Significa que quando Adam Arishon ele comeu, é verdade que ele comeu Lechem Shamayim, ele comeu para santificar o nome de Deus, mas ele misturou aqui um pouco do prazer pessoal dele. Quando ele viu aquele fruto que era tão bonito e parecia ser tão gostoso, ele comeu também aqui querendo aproveitar um pouquinho. Vamos dar um exemplo, né? O que seria isso na prática? A gente sabe que tem uma mitzvah, quando tem um pikuach nefesh, um risco de vida, a gente tem a mitzvah de quebrar as leis da Torá para salvar a nossa vida. Alguém que está no meio aqui da floresta, ele não tem o que comer, ele está quase morrendo de fome, a única coisa que ele encontra é um porco. Ele tem mitzvah de comer esse porco, ele tem que comer esse porco para salvar a vida dele. Mas imagina a pessoa agora que está comendo esse porco e ele está tendo prazer, ele está comendo devagarzinho, ele grelha bem a carne para o gosto ficar o melhor possível. Não é isso, come para salvar a tua vida, não para ter prazer. Se a pessoa começar a ter prazer, então ele não está fazendo mitzvah de salvar a vida dele, ele está querendo aproveitar aqui esse prazer, que nem a história famosa de 2 amigos, um que era judeu, um que não era judeu, eles vão comer juntos num restaurante que tinha comida kasher e não kasher, então o judeu pede lá comida kasher e o não judeu pede lá um prato de porco. E ele pergunta, né? Você não quer experimentar um pouquinho aqui do meu porco? E o judeu fala, não, de jeito nenhum, não posso, é mitzvah da Torá, eu não comer porco. Ele falou, não, em nenhuma situação você poderia comer. Ele falou, olha, se eu tivesse em risco de vida, eu poderia, mas situações normal não. Então, os 2 terminam de comer,
sobra um pouquinho lá do porco que o não-judeu pediu, e a comida dos dois já esfriou, né? Eles já estão há 1 hora na mesa conversando. De repente, aquele moço não-judeu, ele tira uma arma do bolso, aponta para o judeu e fala: come agora esse porco ou te mato. O homem começa a tremer quando ele vê aquela arma, a pessoa falando muito sério para ele. Ele começa a comer uns pedaços de porco tremendo, e o amigo começa a dar risada, guarda a arma, fala: desculpa, não fica chateado comigo, eu só queria ver se era verdade isso, essa história de quando a vida está em risco, se pode realmente quebrar a vida. Você ficou bravo comigo? E o judeu vira para ele e falou assim: óbvio que eu fiquei bravo. A próxima vez que você for fazer isso, faz quando a comida está quente, não agora que esfriou. Então, quer dizer, óbvio que quando tem um risco de vida, a pessoa ela pode quebrar a Torá para salvar a vida, mas não ter prazer pessoal com isso, não estar feliz, ai que bom, ó, tive uma oportunidade agora de comer porco. Não é isso. Precisa para salvar a tua vida, para manter a vida, é mitzvah, mas não que você tenha um prazer pessoal com isso. Esse foi o erro de Adam Arishon. Ele fez um cálculo 100% Lechem Shammai, mas na hora de executar, ele acabou misturando um pouco do prazer pessoal, e isso tirou o lado Lechem Shammai, já não foi mais 100% por Deus, ele teve prazer com a transgressão que ele fez. Então, por isso que ele foi castigado. A pergunta é, se a gente vê um pouquinho os Midrashim falam que por causa da transgressão que ele fez, ele jejuou por 130 anos, e ele se afastou de Ravá, se afastou de qualquer contato íntimo com ela por 130 anos. Isso não é suficiente? O que faltou para dar Marichon? Por que Deus não perdoou ele completamente? Ele fez o erro, é verdade, ele misturou aqui o prazer pessoal. Por que Deus não perdoou ele? Olha a resposta que incrível, fala o Rav Galinsky, Zecher Tzadik Livrachá: Adam não fez vidui, Adam não confessou o erro dele, Adam não falou hatati, ele não falou eu pequei. É por isso que ele não foi perdoado. Faltou a parte mais importante. Olha, 130 anos de jejum ele fez, desde o amanhecer até o anoitecer ele não comia nada. Por 130 anos, se afastou da esposa, de qualquer prazer íntimo com a esposa dele, mas ele não fez vidui nenhuma vez, não falou hatati, eu pequei. É por isso que ele não foi perdoado. Por quê? Por que ele não fez vidui? Porque ele não entendeu que ele errou. Ele, na cabeça dele, ele está 100% Lechem Shammai, ele entendeu que o ato dele foi errado, mas ele não entendeu que o motivo por trás estava errado. Ele não conseguiu perceber o erro que ele fez, então ele não confessou o erro dele. Significa que se a pessoa ela não faz o bidui, significa que ela não entendeu qual foi o erro dele e não se arrependeu de verdade, e ela vai continuar caindo, porque se ele não sabe qual é a fonte do erro dele, qual é o motivo, ele não vai consertar e ele vai acabar caindo de novo e de novo. Olha que impressionante, o Talmud em Maseret Yomá, a gente já trouxe esse conceito, que Shaul HaMelech fez um único erro e ele perdeu o reinado e ele logo em seguida morreu, enquanto David HaMelech teve 2 transgressões graves e ele foi perdoado e não perdeu o reinado. Qual que é a diferença, Guimará? Ela está... a pergunta parece que está tendo aqui uma proteção a mais para David HaMelech, ele faz mais transgressões e é perdoado. Aonde está a justiça? O que a Guemará responde? Que Shaul HaMelech, ele tinha que ter destruído todo o povo de Amalek, também os animais e também o rei. Mas o rei e os animais ele manteve vivo. Então ele está voltando para casa e Shmuel HaNavi, ele vem falar com o Shaul HaMelech. Shmuel HaNavi fala: Shaul HaMelech, eu estou escutando barulho de bois. Eu estou escutando errado? Será? Tem bois por aqui? E Shaul HaMelech fala: sabe o que é? O povo teve dó de matar esses animais, então a gente trouxe. Falou: não, mas Hashem não falou que também era para matar os animais? Não era essa a ordem de Hashem? Então, mas a gente trouxe para fazer korbanot. Então, são animais tão bonitos, deu dó de matar, o povo trouxe para fazer korbanot. E Shmuel HaNavi falou: Deus prefere mais que você escute o que ele te pediu do que você ofereça para ele 1000 korbanot.
Por que essa conversa vai e volta? Estou escutando barulho de boi. Já vai direto ao ponto. Shmuel Hanavi deveria ter falado para Shaul HaMelech, olha, você não cumpriu a vontade de Hashem. Hashem já tinha avisado para Shmuel Hanavi, eu vou cortar o reinado de Shaul HaMelech. Ele não fez a minha vontade, já vai direto no ponto. O que Shmuel Hanavi queria do Shaul HaMelech? Ele queria o vidui, que saísse da boca de Shaul HaMelech, hatati, eu errei, eu pequei, tenho remorso agora, estou arrependido do meu erro, e não saiu essas palavras da boca de Shaul HaMelech. Só no final, depois de muita conversa, que ele entendeu o tamanho do erro dele, ele falou, hatati, eu pequei. David HaMelech, assim que o profeta deu a bronca nele, ele falou hatati, não precisou de mais nada, ele entendeu. Fora isso, uma outra explicação também, David HaMelech parou a frase, hatati, eu pequei, acabou, eu entendo o meu erro, eu assumo, nunca mais vou fazer um erro igual. Shaul HaMelech continuou a frase, eu pequei porque o povo me pressionou. Então você não aprendeu, o pecado não foi seu, o pecado foi do povo, você está jogando a culpa neles, você não fez tchuvá. Isso não é vidui. Vidui é eu errei, eu estou errado, eu transgredi, eu assumo o meu erro. Se a pessoa não assume o erro dele, ele não vai consertar o erro. Se o erro é dos outros, o outro que fez, o outro que começou, o outro que falou, eu não tenho nada para consertar, então isso não é chuvá. Chuvá de verdade, e o vidui é o centro de tudo. A gente sentir vergonha dos erros que a gente cometeu, a gente assumir os erros. A gente fala, por exemplo, o texto aqui do vidui fala al-het shechatanu lefanecha. Olha só, pela transgressão, a gente entendeu o que a gente fez. Shechatanu, que eu pequei, que nós pecamos, mas aqui a pessoa tem que falar que eu pequei, lefanecha, diante de você, Hashem, o Criador do mundo. Olha que vergonha, a gente errou perante o Criador do mundo. A gente precisa fazer esse vidui, expressar isso de uma maneira que a gente mostra para Hashem, a gente sabe que a gente errou e a gente assume o nosso erro e a gente vai querer consertar. A pessoa que não faz o vidui pode jejuar 130 anos, não resolveu o problema dele porque ele não entendeu a raiz do problema, ele não entendeu aonde que ele fez errado. Só para a gente terminar aqui, Bezrat Hashem, então no Tashlich, qual que é a ideia do Tashlich, da gente balançar os bolsos na frente da água? A gente assume que a gente tem averot, meus bolsos estão cheios de averot, eu assumo, Hashem, eu tenho coisas erradas, eu errei durante o ano inteiro, mas ao mesmo tempo a gente tem a esperança que a gente vai mudar, a gente vai consertar. Quando eu assumo que eu tenho erros, agora é muito mais fácil eu conseguir me livrar desses erros. Enquanto eu colocar os erros todos, a culpa é do outro, e ele que fez, e ele que começou, e ele que falou, e foi o meu ambiente que me criou isso, e foram os mazalotas, influências espirituais, a culpa é da forma que eu fui criado, e eu não fui educado numa casa religiosa, enquanto a gente está procurando os culpados, menos o culpado verdadeiro, que somos nós mesmos, então a gente não tem chance de consertar. O vidui é o coração da nossa tchuvá. O vidui é a parte mais importante do processo de tchuvá, então não é por coincidência que a gente vai repetir por 10 vezes o vidui durante o dia do Yom Kippur, e é o que a gente falou, não adianta ficar falando palavras da boca para fora, tem que vir do coração. Por isso que eu tenho esse costume de escrever as minhas transgressões. Isso é mais fácil da gente se conectar aqui. O problema é o tamanho da lista que acaba saindo, mas a gente tem que assumir os nossos erros e apresentar os erros diante de Hashem com humildade, pedindo perdão para ele e o compromisso que a gente, Bezrat Hashem, a gente vai mudar. Então, Bezrat Hashem, só para a gente terminar uma história muito curta, eu acho que a gente já contou essa história, mas é uma história que sempre vale a pena a gente lembrar. Alfred Nobel, que foi inventor do prêmio Nobel, Nobel da Paz, de Medicina, de Física, dos avanços da humanidade, ele também foi o inventor da dinamite. Então, ele era uma pessoa muito ruim, um patrão que tratava mal seus funcionários, era uma pessoa extremamente arrogante, passava por cima de todo mundo, usava o dinheiro dele para humilhar pessoas. Quando faleceu o irmão do Alfred Nobel, teve um jornalista que se enganou
e entendeu que foi o Alfred Nobel que morreu. Então, quando o Alfred Nobel ele abre o jornal de manhã para ler, tá a manchete: morre Alfred Nobel, o mercador da morte, a pessoa que trouxe morte para o mundo. Os explosivos foram usados, a dinamite que ele inventou foi usado nas guerras para matar pessoas, e escrito no texto como ele tratava as pessoas, como ele tratava os funcionários. O Alfred Nobel ele ficou agora diante de duas coisas que ele podia fazer. Uma coisa que ele pode fazer é mandar embora, usar o dinheiro dele, a influência dele, para despedir aquele jornalista, humilhar ele, quem sabe até mandar aquele cara para a prisão, ou ele pode fazer tchuvá. Ele pode ler aquele texto e entender que isso é o Alfred Nobel. Assim as pessoas estão olhando para ele. Ele, Baruch Hashem, escolheu a segunda opção. Ele fez tchuvá e ele criou, com todo o dinheiro que ele ganhou da dinamite, ele estava milionário, ele criou o prêmio Nobel para poder presentear para pessoas que estão fazendo algo em prol da humanidade, para a humanidade ter alguma coisa melhor. Então, ele mudou como pessoa e ele quis dedicar todo esse dinheiro que ele ganhou com destruição pela reconstrução do mundo. Essa é a força da Tchuvá. Bezrat Hashem, se a gente não assumir os erros, não tem nenhuma esperança que a gente vai consertar, e por isso o vidui ele é tão importante no dia do Yom Kippur, mas que ele saia do coração, não da boca para fora, que ele saia do fundo do coração. Shavua Tov e Gmar Hatimat Tová.